Essas imagens do grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald Ford, no Oceano Atlântico, foram divulgadas pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos. O madurismo ordenou diversos exercícios militares com tanques, veículos anfíbios, aviões de caça e baterias antiaéreas. Além disso, nesta semana, assinou uma lei para se defender com a criação de comandos de defesa integral. Trump acusa Maduro de liderar um cartel de drogas e oferece uma recompensa de $50 milhões por sua captura, além de afirmar que grande parte da droga que supostamente era transportada pelos barcos bombardeados vinha da Venezuela. O Departamento de Estado também divulgou um vídeo chocante no qual o secretário Marco Rubio e o presidente Trump alertam que não tolerarão que traficantes de drogas continuem a inundar os Estados Unidos com drogas ilícitas. O presidente Donald Trump sugeriu que em breve poderá anunciar uma decisão sobre se tomará ou não ações militares contra o regime da Venezuela, ao qual acusa de ter estreitos vínculos com o narcotráfico. A bordo do avião presidencial que os levou à Flórida, ele disse a uma jornalista que já tomou uma decisão sobre a Venezuela em meio ao forte desdobramento militar que ordenou desde agosto no Caribe contra o tráfico de drogas. Altos funcionários do governo Trump realizaram 3 reuniões na Casa Branca esta semana para analisar, segundo a agência de notícias Reuters, opções para possíveis operações militares na Venezuela, conforme informaram funcionários da administração Trump nas últimas horas. Sobre a Venezuela, senhor, o senhor teve muitas reuniões sobre a Venezuela. Sei que não pode nos dizer quais serão seus próximos passos, mas poderia nos dizer se já decidiu quais medidas tomará? Já tomei minha decisão. Não posso dizer quais serão, mas já tomei minha decisão. Trump também destacou que o tráfico de drogas vindo da Venezuela diminuiu, mas ainda persiste no México e na Colômbia. Foi o que disse em meio à relação conturbada que mantém também com o presidente dos Estados Unidos, com Gustavo Petro, a quem o republicano chegou a chamar de líder do narcotráfico. O que você diria a alguns de seus seguidores que talvez não estejam entusiasmados com outra campanha no exterior? Vamos ver o que acontece. Quer dizer, não posso dizer o que é, mas avançamos muito com a Venezuela em relação a deter o fluxo de drogas. Mas temos um problema com o México, temos um problema com a Colômbia, quero dizer, a Colômbia, o país. Bem, estamos indo muito bem. Como você pode imaginar, o fluxo de drogas para o nosso país diminuiu consideravelmente. No final desta semana, os Estados Unidos divulgaram imagens do grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald Ford, no Atlântico, que chegou à região para reforçar a luta contra tráfico de drogas. As imagens foram divulgadas após o anúncio da Operação Lausa del Sur pelo Ministério da Guerra. Essas imagens do grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald Ford, no Oceano Atlântico, foram divulgadas pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos. O deslocamento da imponente máquina de guerra, a maior do mundo, está acompanhado dos caças F/A-18 EF Super Hornets e do bombardeiro B-52 Stratofortress. Essas fotos do poderio militar que apoia o Comando Sul em sua ofensiva contra o narcotráfico na região são divulgadas em meio ao anúncio do secretário de Guerra, Pete Hegseth, sobre a Operação Lança do Sul. Embora não tenha dado mais detalhes, ele afirmou que buscará enfrentar o tráfico ilegal de drogas. Nossa equipe vai aproveitar as patrulhas marítimas, a vigilância aérea, as interceptações de precisão e o intercâmbio de inteligência para combater o tráfico ilícito e defender o Estado de Direito. Esses bombardeios contra embarcações suspeitas de transportar drogas deixaram 76 mortos. A tensão e a pressão aumentam. Os Estados Unidos também anunciaram que realizarão novos exercícios militares com sua aliada Trinidad e Tobago em meio às suas operações contra o narcotráfico no Caribe. O anúncio veio um dia depois de Washington informar sobre uma nova fase em sua ofensiva militar com a chegada à região do maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford. O deslocamento começou em setembro, e as novas embarcações se juntam às 6 já existentes no Caribe e no Pacífico. Desde então, derrubou 21 supostas narcolanchas, com um saldo de pelo menos 80 mortos. A relação militar dos Estados Unidos com Trinidad e Tobago abalou ainda mais a já frágil relação com o regime de Maduro, que suspendeu um acordo conjunto de gás e declarou persona non grata à primeira-ministra Kamala Persad Bizezar. O madurismo ordenou diversos exercícios militares com tanques, veículos anfíbios, aviões de caça e baterias antiaéreas. Além disso, nesta semana, assinou uma lei para se defender com a criação de comandos de defesa integral. Trump acusa Maduro de liderar um cartel de drogas e oferece uma recompensa de $50 milhões por sua captura, além de afirmar que grande parte da droga que supostamente era transportada pelos barcos bombardeados vinha da Venezuela.
Em meio à pressão dos Estados Unidos, o número 2 do regime, Diosdado Cabello, percorreu ontem à noite as ruas da cidade de Caracas para supervisionar o esquema de segurança ordenado por Nicolás Maduro nesta semana. Pelo atual ministro do Interior de Maduro, os Estados Unidos oferecem uma recompensa de 15 milhões de dólares. Estamos aqui na capital da República, Caracas, a bela Caracas de verdade. Belíssima. E estamos aqui, fusão popular, militar, policial, garantindo a paz de todos os venezuelanos. Além das ameaças, além de todo o cerco, além das más intenções, além do que querem roubar dos recursos naturais da Venezuela, que é um povo unido em paz, que aproveita. Hoje é sexta-feira, aqui na Venezuela dizemos, hoje é sexta-feira e o corpo sabe disso. Enquanto o povo se diverte, os órgãos de segurança estão garantindo a todos os venezuelanos a paz e a tranquilidade que precisam nesta festa. Elas estão aqui para servir. Aproveitem bem então. Boa noite. Nós vamos continuar dando voltas por toda Caracas. Com estas fotografias, a Força Aérea dos Estados Unidos confirma os sobrevoos de bombardeiros em frente às costas venezuelanas. Em uma das imagens, pode-se ver ao fundo o que seria a Península de Paraguaná, no estado de Falcón, no extremo norte da Venezuela. Em outra das fotos, também é possível ver uma operação de reabastecimento em voo com aviões-tanque KC-135 Stratotanker. Dados do site de rastreamento Flyradar. Som e Ford mostraram esta semana os 2 bombardeiros voando paralelamente à costa venezuelana. Depois, eles viraram para o nordeste de Caracas antes de retornar ao longo da costa e girar para o norte para adentrar o mar. O sobrevoo faz parte da agressiva campanha militar de Washington contra narcotraficantes na região. Washington também divulgou esta fotografia de aviões F-35 do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, realizando operações de voo rotineiras na área de responsabilidade do Comando Sul. As forças militares dos Estados Unidos estão destacadas no Caribe em apoio à missão de desarticular o narcotráfico e proteger os norte-americanos. A administração Trump enviou aviões furtivos F-35 para Porto Rico como parte dessa tarefa. O Departamento de Estado também divulgou um vídeo chocante no qual o secretário Marco Rubio e o presidente Trump alertam que não tolerarão que traficantes de drogas continuem a inundar os Estados Unidos com drogas ilícitas. A imagem é acompanhada de uma mensagem informativa e detalhada que destaca de forma clara a política de tolerância zero do governo Trump em relação aos chamados narcoterroristas, indivíduos ou grupos que introduzem substâncias tóxicas e perigosas em território americano. Para todos os terroristas que escaparam da poesia alimentada por drogas nos Estados Unidos da América, por favor, deixem-nos saber de sua existência. Se você quer deter esses cartéis de drogas, tem que deixar claro que eles não vão conseguir seus barcos. Os Estados Unidos mudaram sua política tarifária e isentaram de impostos recíprocos alguns produtos alimentícios, entre eles vários que países latino-americanos, como a Colômbia, exportam para aquele país. Segundo a ordem executiva assinada por Donald Trump, café, chá, cacau, frutas tropicais, assim como banana da terra e carne bovina, entre outros, não pagarão mais impostos. A decisão chega em meio a críticas pelos altos preços dos alimentos e pela baixa produção desses produtos nos Estados Unidos. A medida é para tarifas recíprocas. Lembremos que o Brasil tem uma tarifa recíproca de 10% que seria eliminada, mas uma tarifa de 40% que está mais relacionada a uma questão política do julgamento que está sendo feito contra Bolsonaro. Nesse sentido, embora seja preciso verificar e esperar que tudo seja confirmado, o Brasil teria uma tarifa de 40%, que é nosso principal concorrente, e a Colômbia ficaria com uma tarifa de 0%. Isso é uma notícia muito boa. Não só para os exportadores, mas também para as famílias produtoras de café na Colômbia. Bem, e Trump confirmou precisamente ontem à noite a eliminação dessas tarifas para mais de 200 produtos alimentícios, incluindo produtos básicos, insistimos, como café, carne bovina, plátanos, bananas e suco de laranja. Apesar das reclamações dos consumidores, o mandatário insistiu que nos Estados Unidos praticamente não há inflação, mesmo com as pressões tarifárias. Senhor presidente, o senhor disse que as tarifas não aumentam os preços para os consumidores, mas agora está reduzindo-as. Eu não disse que eles não fizeram isso, eu disse que em alguns casos fizeram, mas em grande parte foram trazidos para o país como exemplo. Praticamente não temos inflação e, no entanto, arrecadamos centenas de bilhões de dólares. Utilizamos tarifas para impedir guerras.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na sexta-feira uma ordem executiva para reduzir as tarifas americanas sobre importações agrícolas como carne bovina, bananas, café e tomates, em meio à pressão sobre o governo para diminuir o custo de vida dos americanos. A ordem presidencial estipula que alguns produtos agrícolas estarão isentos das tarifas recíprocas impostas em 2025, após analisar fatores como a capacidade de produção nacional de certos itens nos Estados Unidos. Em 2 de abril, Trump emitiu uma ordem executiva que modificou substancialmente a política comercial dos Estados Unidos ao impor tarifas mínimas de 10%. A essa tarifa mínima foram adicionados sobretaxas específicas para países e produtos. O Tesouro dos Estados Unidos começou a obter receitas substanciais, mas ao mesmo tempo a inflação disparou no país. Após uma revisão inicial em 5 de setembro, Trump agora considera que a demanda interna atual de certos produtos e a capacidade dos Estados Unidos para produzi-los justificam uma redução ainda maior das tarifas. O governo Trump reconheceu as preocupações sobre o custo de vida enfrentado pelos americanos e que motivaram a punição eleitoral sofrida pelos democratas há um ano. O preço do café subiu 20% em agosto e setembro. Segundo os últimos dados oficiais disponíveis, os preços ao consumidor da carne bovina e de vitela aumentaram quase 15%. Bem, o presidente também anunciou que tomará medidas legais contra a BBC na próxima semana. A emissora enviou um pedido de desculpas pessoal a Trump na quinta-feira, mas afirmou que não havia fundamento legal para que ele processasse a emissora pública por um documentário que os advogados de Trump classificaram como difamatório. Bem, nós vamos processá-los por entre 1 e 5 milhões de dólares, provavelmente na próxima semana. Pronto para pensar sobre isso? Bem, acho que tenho que fazer isso, quero dizer, eles até admitiram que trapacearam. Não é que eles não pudessem ter feito, eles trapacearam, mudaram minhas palavras. Donald Trump passa o fim de semana na Flórida, enquanto aumenta a pressão contra ele também pelo escândalo Epstein. O presidente acusou os democratas de armarem uma farsa com o caso do criminoso sexual. Já anunciou que vai pedir uma investigação federal que inclua personalidades como o ex-presidente Bill Clinton. Pela sua plataforma Truth Social, Trump afirmou que a oposição tenta ressuscitar o assunto, apesar de o Departamento de Justiça já ter publicado 50 mil páginas de documentos relacionados ao caso. O mandatário insistiu ainda que 21 pessoas foram presas durante um protesto de líderes religiosos em frente a um centro federal de imigração perto de Chicago. Eles foram detidos em frente ao Centro de Processamento do Serviço de Imigração e Controle Aduaneiro em Broadview, Illinois. Esta é a mais recente demonstração das tensões causadas pela rígida política de controle migratório do governo Trump.